E aí, galera? Boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você tá vendo isso aqui. Mais um episódio do podcast da revista Moto Premium, de número 8 dessa vez, com o glorioso e respeitosíssimo patrocínio da Honda Motors do Brasil. Dessa vez a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante que pouca gente toca, mas pra mim é básico, é fundamental, que é pneu. Quanto é importante o pneu na sua motocicleta, na sua segurança e do jeito que na sua dirigibilidade da motocicleta. Para isso a gente chamou o Eduardo Zampieri, vulgarmente conhecido como Minhoca. O Zampieri, ele é avaliador de novos produtos da Pirelli. Também uma profissão curiosíssima, se chama de piloto de teste. Ele vive na pista de teste, andando com pneus para serem lançados, novos desenvolvimentos, novos produtos de pneus da marca Pirelli. E aqui o Geraldo Tite Simões, que é um jornalista das antigas, da minha época de jornalismo motociclístico, um dos pioneiros aí. Hoje em dia nós já estamos aí, tem uma nova geração despontando, uma nova geração das redes sociais e tal, mas nós estamos lá também, né, Tite? E o Tite, ele é presidente e instrutor de pilotagem, ex-piloto, ainda pilota, mas não profissionalmente. Ele é instrutor profissional de pilotagem da Abitrans, Associação Brasileira de Segurança no Trânsito, não é isso? Academia Brasileira de Segurança no Trânsito, muito bom. Então, com esses respeitabilíssimos jornalistas, esse aqui também trabalhou, sei lá, 250 anos em revista 16 de anos. 16 anos. Ele me ensinou a escrever. Então, em revistas de motocicleta, trabalhamos os três nesse mesmo métier, então, um dia. Sim. Vamos começar a falar de pneu, então. Conforme a gente tinha combinado, vamos começar falando rapidamente, em 2 linhas, explicar tudo isso aí é um conteúdo que já é bastante desenvolvido, mas Sim. vamos falar das medidas, né? 190/80, o que... Sim. Vamos falar aquele percentual da largura da banda, da altura do ombro. Sim. Destrincha isso aí rapidamente. São 3 números básicos, as pessoas não entendem qual que é a unidade, né? Vamos supor aí um 180/55, né? Isso. O primeiro número é em milímetros, é a largura do pneu, 180. 55 é 55% da largura do pneu. E aí 17 é o diâmetro da roda. Polegada. Mas a coisa mais interessante nisso tudo é o seguinte, é que a proporção não é como no carro, né? As pessoas gostam de falar que no carro é perfil 50, perfil 65, né? Eles olham de lado e falam, esse pneu é baixinho, perfil 40, perfil 50. Mas na moto não é assim? Não é bem assim. As pessoas confundem o tamanho do flanco com o perfil. Não, o perfil é da roda até a pontinha do que vai encostar no chão da banda de rodagem. Não é o flanco. Entendi. Porque a gente tem o flanco aqui, depois a gente tem uma curvatura, né? Até em cima do pneu. Então o 55 é da roda até aqui em cima. E não a altura do flanco. Então não é o tamanho do flanco que é o 55, que é o 70 ou que é o 60. Não é isso. O perfil de moto é a banda de rodagem de um lado até o outro. O engenheiro fala, quando ele fala em perfil, ele pensa nisso. O perfil de pneu de moto ele é assim, né? E quando as pessoas falam, eu tô vendendo um pneu aqui 150, 200, perfil 60 do Jetta, do Volkswagen, sei lá. É porque eles olham do lado e vê aquela alturinha. Na moto não é bem assim. O engenheiro fala em perfil, ele imagina essa curvatura. Se é pontudo, se é mais achatadinho. Da moto, a banda de rodagem dele não é chata. Então essa porcentagem é isso. Então 180 é a largura em milímetros, 55 é a proporção, 55% de 180, né? E é da roda até a parte de cima, onde vai encostar no chão. Bacana. Né? Bacana. E a outra parte é 17, ou ZR17, que é um radial metálico, né? Já entra aí. HR é um... E as letrinhas, essas letrinhas aí? Por exemplo, o pneu da Twister, o pneu da Ninjinha, o pneu da G310, da KTM... Ele é um HR, né? Ele é um 140, um 150/60, um 140/70. Mas qual é a diferença do HR pro HR. O HR, ele é até 240 km por hora. O ZR é acima de 240 km por hora. Poxa, eu vou botar a mão na minha cripta. Então, precisa prestar bastante atenção nisso, acontecem muitas dúvidas. Então o ZR é acima de 240? Muitas dúvidas também, porque, por exemplo, um pneu de Twister dianteiro, ele é 17. Ele cabe numa ZX10, se instalar. Ele cabe numa R1. Se o cara pegar lá e montar na máquina... Mas a hora que... Ele cabe. Vai ficar ruim.
Só que ele é um índice de velocidade, um código de carga que não tem nada a ver com as X10, né? Mas ele coube. Entendi. E existe muito esse erro no Brasil hoje. A pessoa pensa que Então, você montando, tá falando- coube, posso usar, né? Pode usar. Não é bem assim. Não é bem assim. Você está falando de um assunto que a gente sempre comenta, que todo mundo chega e fala, putz, essa moto é legal, até que ela é bonitinha. Puta, mas ela vou comprar, vou botar um pneuzão, aí vai ficar legal mesmo. Né? Isso daí, É verdade. não sei se funciona, talvez fique mais bonito, mas atrapalha? É ruim? É bom? Na verdade, assim, isso é puramente marketing. Tem muito marketing aí, porque o pneu de moto, da onde que vem isso? Isso vem do carro, porque no carro, o aumento da largura efetivamente dá uma aderência porque tem maior atrito. Relação atrito-aderência aumenta, né? Mas também se o motor ficar igual, não adianta nada. O cara tem um Palio, o pneu original, 165, ele mete um 205, só vai perder de carro velocidade. pode até ficar pior, um arrasto Não vai ter maior. força, Vai ter arrasto, vai vai gastar mais vai gasolina. Mas essa tendência de pneu mais largo vem do carro, né? Só que o carro, para ele fazer curva, ele tem uma resistência lateral. A moto, ela se inclina. Então, o tanto que ela inclina, a largura do pneu é projetada para isso. Então, se a moto vai inclinar até 40, 45, 30 graus, sei lá quanto, isso está determinado por essa largura de pneu. Aí o cara vai lá, mantém a roda, mas coloca o pneu mais largo. Então ele altera esse limite. Mas isso vai melhorar? Não necessariamente. Às vezes necessariamente. O pneu vai gastar irregular. Se ele colocar Se você um pneu mudar muito isso, largo. a direção. Porque, por exemplo, vamos falar uma moto que a gente conhece aí. A Phaser antiga. O aro traseiro era 3,5 polegadas de largura. O aro, 3,5 polegadas de largura. Usava um pneu 130. A Phaser nova é aro 4, ele usa um pneu 140. Se você colocar o 140 no 3,5, pode. Vai ficar mais gordinho, vai ficar mais legal. Mas apoiado, fica comprovado que você está forçando num lugar que não era para forçar. E aí ele dá um desgaste um pouquinho mais irregular. Se você colocar um pneu 150, que é mais largo ainda, pior ainda. O pneu vai gastar de uma maneira muito irregular. Com 5.000 quilômetros, Isso vai reduzir vida útil. você já vê, ele parece um sino, né? Ele parece um sino. Ele fica feio, ele fica bem feio. Gasta mais gasolina. Eu tive um aluno que lembra da Comet 250? Sim. A Comet 250 era uma Sandal 250, né? Ela vinha, o pneu original, 130. Quando ela começou a ser vendida no Brasil pela Kazinski, eles aumentaram para 140, né? Mantendo a mesma roda. Fica bonito. Uma vez chegou um cara lá no curso com o pneu 180. Sim, eu já vi. Eu falei assim, como que você colocou esse pneu nessa roda? Ele falou, o borracheiro brigou pra caramba comigo. Mas botou. Você imagina montar esse pneu na roda? Fica bonito. Parece uma moto maior, né? Parece uma moto maior. Parece uma moto maior. E dava pra ver o flanco de cima. De tanto que ele ficou achatado, sabe? Mas a moto com certeza tava forçando. E a impressão que eu tenho como jornalista, que às vezes a gente também pega, moto de fábrica pra guiar, é que aquelas motos tipo Harley Davidson, que vem com pneu 200, 180, sei lá, 200. os monstrão assim, 200 até mais que 200, 240. 40 chega, né? Meu, pra você jogar lá na curva, você precisa fazer uma força como se estivesse jogando um trator na curva, né? Assim, não é que você vem suavemente. Esse é um deita ponto e ela interessante faz. que você Você colocou. precisa jogar ela na curva e apertar. Colocar um pneu mais largo na traseira, você aumentou a hora de contato. Então engana o usuário que a hora que ele foi para a curva, ele está se sentindo melhor apoiado. Mas só que ele esquece que ele tem que voltar. Né? Ele foi. Imagina uma curva de raio longo. Ele foi. Só que se tiver um S, ele tem que tirar daqui e botar pra cá. E se for um S, ele tem que tirar daqui e botar pra cá. Rapidão. Então esse negócio de ficar fazendo assim, tá estressando ele, tá gastando ele, vai cansar. Fica vai, mais isso, lento, é isso que né? desgasta a moto, fica mais lento. Vai perder tempo, né? Vai gente? perder tempo. Uma rotatória, eu sempre dou exemplo na rotatória. Você vai entrar na rotatória, você inclina pra direita, você inclina pra esquerda, aí você sai da rotatória, você inclina pra direita. Não estamos falando de pista, estamos falando de rua, né? Rua, rotatória. É. Então, a fábrica, para homologar um pneu, ela pensou em você pilotar a motocicleta sem se cansar. Aí você vai lá e põe um pneu largo, aí você entra na rotatória e faz assim, o cara não consegue associar que ele tá cansado porque ele botou um pneu largo. Esse é o problema, entendeu? Ficou bonito, tá dando mais aderência da que foi, só que ele tá cansado no final do dia e não sabe por quê. Então, a medida, a largura da roda tem a ver muito com a largura do pneu, com a potência da moto, com a suspensão da moto. Não é à toa que a Moto 2 o pneu é fininho, a Moto 1, Moto 3 é mais fininho ainda,
Por que a Moto 3 não usa um pneu dessa largura, né? Igual da MotoGP? Porque a Moto 3 não tem potência. Vai ficar pesado, o piloto vai ficar cansado. O pneu da Moto 3 é fininho. É fininho, né? Bacana. É legal. A gente tem um monte de coisa que a gente não pensa. O pneu tem uma importância também legal, porque ele é o único ponto que você está colado no chão. Então, frenagem, por exemplo, depende enormemente de pneu, né, Benny? E tem uma coisa importante, né? Muita gente reclama que a durabilidade do pneu de moto é menor que de carro, né? Tanto que tem alguns gênios que colocam pneu de carro em moto. Eu já vi essa loucura. Tem uns gênios, principalmente em moto custo. É fazer curva pra boa, né? Não, nossa, não precisa fazer curva. Por que o pneu de moto dura menos que o de carro, né? Na verdade, a necessidade disso é para que esteja o tempo todo com o pneu novo. Porque no carro você tem 4 pontos de apoio. Se um falhar, tem 3. Na moto você tem 2 pontos de apoio. Se um falhar, não tem nenhum. Porque você não se sustenta num ponto só. Então a necessidade de trocar constantemente não é para a fábrica ganhar mais dinheiro. A fábrica nem ganha muito dinheiro com reposição. Ela ganha dinheiro no produto original. O dinheiro dela vem daí. Fornecendo para a fábrica, né? Então a reposição não representa uma margem de lucro gigantesca. A necessidade de fazer um pneu que dure pouco é para estar o tempo todo trocando e estar com pneu novo, né? Então aí tem também as motos samambaia, né? Que ficam na garagem durante muito tempo. O cara passa 5 anos, roda 2.000 km, né? Ele não sabe, mas ele tem que trocar esse pneu também. E qual é o período de troca de um pneu parado? Assim, como é que a gente percebe? 5 anos, né? Não tem uma validade definida, não, né? Se ficou fora do chão e você olhou e visualmente ele tá bom, dá pra rodar. Só que assim, eu sempre dou um exemplo da borracha escolar. Quando a sua mãe comprava uma borracha escolar no começo do ano, em janeiro, você botava no seu estojo jeans, lembra disso? Não? Ela apagava tudo, né? Quando era nova. Macia, gostosinha. No final do ano, ela não apagava mais nada, ela tava só uma bolinha dura pra espalhava tudo, assim, ficar aquela mancha no papel. Então isso é propriedade da borracha. A borracha, com o tempo, ela endurece. Lógico que na Pirelli, o laboratório de massas está sempre desenvolvendo novos ingredientes para que, né, a durabilidade não é simplesmente uma borracha, né? Mas ela envelhece, ela endurece. Com o tempo, ela endurece. Não tem jeito. Mas se foi guardado na sombra, fora do chão, você olhou, não tem rachadura, dá para usar. Mas você tem que saber que é propriedade da borracha. Com o tempo, ela vai endurecendo. O jeito fácil de identificar se um pneu está velho, né? Porque o pneu ele fica gasto e fica velho, né? É olhar dentro dos encavos, né? Dos sulcos, se não tá se ele está craquelado, sabe? Se não tá trincando. Se ele tiver craquelado, já devia ter sido trocado. Porque a borracha, todas as borrachas, elas têm uma capacidade de contração e expansão. E isso é determinado lá pelos engenheiros, pelas fábricas e tal. Quando ela envelhece, ela perde um pouco dessa capacidade. Então o pneu fica duro. É a borracha que não apaga no final do ano. Aquela borracha da escola. E um pneu de moto, ele tem vários compostos de borracha, não é verdade? Dizem, pelo menos de competição, eu já vi isso várias vezes. No meio ele é mais duro, de rua, né? No meio ele seria mais duro para aguentar mais aquela coisa de andar. E na lateral ele é maior para se escorar melhor. Alguns pneus são assim. Mas eu vou mais longe. Pneu de rua ou pneu de competição? Todos. De rua também. De rua também? De rua também. Na verdade, assim, o de rua que não é bicomposto é que existe a banda de rodagem. A banda de rodagem é o que encosta no chão. Mas a borracha que tem no flanco, a borracha que tem no enchimento do talão, a borracha que tem por baixo, não é a mesma borracha da banda de rodagem. Então, um pneu tem várias borrachas. Todo pneu ele tem vários, todos. O que encosta no chão é uma coisa. Se a gente está falando de banda de rodagem, ok, tem uns que são bicomposto, tricomposto, mais duro no centro, alguns esportivos são assim, outros não, mas um pneu, a borracha, sempre tem borracha do flanco é outra, aqui é onde dá a volta no talão, o talão é um anel de aço, né? O que dá a volta no talão para preencher aquele talão é uma outra borracha. Um pneu tem vários tipos de borracha, vários tipos de borracha. Ele já é multicomposto da banda de rodagem. Ele já é multicomposto por si só. Aí a banda de rodagem pode ter essa... Essa necessidade de fazer o pneu bi ou tricomposto, né? Ele vem principalmente porque... para ter um desgaste mais uniforme também, mais né? Uniforme. Porque assim, você lembra que assim, antes as motos, elas costumavam, o pneu ficava quadrado, né? Ficava na banda de rodagem achatada, né? Todo mundo sacaneava. Sacaneava. Você tá com o pneu quadrado, você não sabe fazer curva. Né? Zé Ruela e tal. Né? E uma coisa interessante que sempre perguntam pra gente, né? Todo mundo pergunta assim, né? Por que fica desse formato, né? Assim, de todos os itens que provoca desgaste no pneu,
o que geralmente gera isso não é o fato do cara andar em linha reta, que nem ficavam zoando a gente. Às vezes é carga. Pessoa que leva a esposa para o trabalho, ou filha para a escola, tal. Ou então, como esses dias eu dei instrução para uma empresa que eles carregavam uma quantidade de ferramenta no baú que 50 quilos. Eu percebi que eles estavam com dificuldade de fazer exercício, ele falou, faz com a minha moto. Quando eu fui fazer com a moto eu não conseguia, cara. Eu falei, você tá levando 3 bojão de gás aqui atrás, né? Então o pneu, assim, de todas as características que geram o desgaste, o marcante, o que é bem marcante é a carga. Excesso. É excesso de carga. Excesso, então, às vezes, o cara viaja muito com a mulher, viaja muito com a esposa, mas aquelas 3 malas, que sendo que uma pequena parte de uma é dele, o resto é da esposa. Né? Então, secador de cabelo, aquelas coisas importantes. Ele tem um necessário. Ela tem os 3 top case, mas... Vamos chamar a gente de sexista aqui, né? Aí assim, esse tipo de uso acelera esse desgaste que fica desigual, né? E quando apresenta esse desgaste, é importante, tem que trocar, porque senão ele começa, na hora de fazer curva, ele começa a apresentar um calo. Aí ele começa a fazer curva, não vai. Quando vai de uma vez. Nós estamos sempre trabalhando nisso também, no desenho do pneu. Depende muito do desenho do pneu. Se o íncavo ele é longitudinal, se o íncavo é transversal, o íncavo é o sulco, né? É o sulco, Não, só para traduzir. A canaleta. A gente tem uma marca famosa, né, que é o Diablo. O Diablo, ele sempre tem um raiozinho, né? Então, aonde está aquele raiozinho é muito importante. Qual é a largura daquele raiozinho? Se ele está mais pro flanco ou mais pro centro, a moto vai ficar inclinada, apoiada no meio do raio, não é legal. Então, vamos colocar o raio mais para cá, o raio mais para lá. Isso interfere muito se o pneu vai ficar deformado, quadrado ou não. E outros modelos de pneus também sempre tem A gente trabalha muito com simulação hoje em dia, computador, né? Para ver se aquele desenho funciona. De repente o desenho funciona no simulador, mas você põe na água, não escoa água, sabe aquela coisa? Ou eu gostei do pneu que escoa água, mas depois não passa no ruído. Não é simples assim. Nossa. Não basta desenhar e falar, olha que bonito que ficou e mandar bala, né? Então, a gente tá falando de pneu que pega aí água, não sei o quê. Tem 2 coisas que eu queria botar em discussão. Primeiro, é que todo mundo, quando vai fazer uma moto custom, a primeira coisa que faz é tirar o pneu original e não é botar só um pneu maior, não. É botar um pneu com um desenho completamente diferente. Totalmente. Muitas vezes, desenho de uso misto, off-road, e uma moto que é de passeio. Você deixar um visual agressivo. Isso, Mad Max. Mas a moto é de rua. Ela não vai rodar fora de estrada, mas o pneu é fora de estrada. E outra coisa é que às vezes o cara bota pneu de traseiro na roda da dianteira. Eu já vi acontecer. Eu já vi também, rodízio de pneu. Deixar bem largo, né? Pra ficar fat, né, que eles falam. Gordo, E o que acarreta isso aí? Bom, é assim, primeiro que a frenagem complica demais, né? Assim, quando a gente fala em pneu, desenvolvimento de pneu, uma vez eu contei, o Minhoca pode falar um pouco mais, eu contei 11 características para você avaliar um pneu, né? 11 características entra o quê? Entra ruído, entra frenagem. Outro dia a gente estava mostrando um monte de aparelhagem de ruído, foi legal. Entra características que um usuário comum nem lembra que existe. E uma das que ele não esquece que existe é da frenagem. Sim. Então, quanto maior o espaço entre os gomos, né? Quanto maior o sulco, menos atrito com o asfalto. Menos atrito, aumenta o espaço de frenagem. Então, tudo isso reflete em várias condições de segurança, né? Agora, o rodízio de pneu... Uma vez eu escrevi um repente sobre isso. Eu podia ter trazido ele aqui. Ia ser legal. Eu cantaria ele pra vocês aqui. É que assim, uma vez eu vi uma moto no Nordeste, é comum isso, né? Fazer rodízio de pneu. Qual que é o problema que isso acarreta, né? Pneu dianteiro e traseiro, eles têm funções diferentes, né? O pneu traseiro, ele apoia, ele é motriz. O pneu dianteiro, ele é direcional e a função dele na chuva, principalmente, é abrir o caminho de água pro traseiro da tração. Então, assim, por isso que é importante sempre ter mesmo desenho, mesmo a marca modelo nas 2 rodas. É um conjunto. Então, você sempre troca a mesma marca e modelo. Porque senão, tem uma coisa que a gente até brinca, né? Que eu falo que é uma coisa que é comum, que acontece nos casamentos, chama crise de paridade. Acontece muito em casamento. Porque o pneu dianteiro fala uma coisa e o traseiro não entende. Legal. Porque isso é principalmente no molhado, né? No seco, às vezes, nem dá muita interferência, mas no molhado dá muita interferência. Então, pode complementar. Abrindo um parênteses, você falou agora há pouco que o pneu tem que estar sempre novo, por isso que troca, né? Unindo a resposta que você deu com essa pergunta agora e essa resposta que ele deu, quando eu estou homologando um pneu para um fabricante, quando eu estou homologando um pneu para uma moto nova que vai ser lançada, tem fabricantes que
pedem pra gente o peso exato do pneu, um range. E se esse pneu tiver 300 gramas a mais, ele não vai comprar o pneu. Por quê? Porque o peso do guidão muda. A dirigibilidade da motocicleta, um scooter pequeno, uma Titan, uma CG utilitária, uma Phaser 150, uma moto, uma Lander, uma XRE. Se a gente colocasse um pneu para durar 100 anos e 80 mil quilômetros, ele ia ter que ter muita borracha. Ele ia pesar muito. Só que como que ia ficar o peso do guidão? Como que ia ficar o handling disso com um pneu pesado? O efeito giroscópico absurdo de um negócio muito pesado. Então a fábrica, quando ela pede um pneu, ela especifica que o pneu tem que pesar, por exemplo, tá? Entre 3.500 e 3.700 gramas. Se pesar 3.800, não vão comprar. Não homologa. Então aí que tá a arte de fazer o pneu. Porque se você bota mais borracha para durar mais, vai durar mais, mas vai pesar. Não vai passar, não vai homologar. Por quê? Porque a dirigibilidade da moto não vai ficar legal. Aí quando um sujeito vai, põe um pneu traseiro na frente ou um pneu gigante na frente, eu faço, meu Deus, não. O engenheiro, o engenheiro da fábrica, o engenheiro da suspensão, o engenheiro do pneu, todos os engenheiros que estavam ali. Visualmente, ok, moto de exposição, né? Às vezes visualmente a plástica fica legal, mas é óbvio que a dinâmica... Lembra daquele programa que tinha na televisão, daquele pai e filho que fazia umas motos temáticas? Eu lembro. Esqueci. Sei lá, Orange o cara County, fortão, umas motos temáticas. Teve uma que era de Brasília, que o filtro de ar era a catedral, a igreja, a catedral de Brasília. Pô, aquilo é pra ficar parado, né, gente? Vou botar ela pendurada. A moto tinha 2 metros de entre-eixos, o guidão desse tamanho, tinha que andar com os pés no chão. Então, visualmente pode ficar legal, mas dinamicamente, se você precisar desviar de um buraco, desviar de um carro que parou, desviar de uma criança correndo, uma bola, com um pneu largo desse tamanho na frente, não consegue. Não sai rápido. Né? E aí pode ser até assassino. Assim, o usuário, né, quando ele pega uma moto e ele sente que ela tá pesada, ele não vai desconfiar do pneu, ele vai desconfiar da moto. Isso é muito comum, isso é muito comum. Então por isso que é a responsabilidade. Não sei o que, Então, assim, moto ruim. E outro fator, né? Outro fator que também altera bastante a durabilidade é se o pneu, assim, a palavra mágica para desenvolver qualquer produto, pneu, moto, celular, qualquer coisa, é compromisso. O que é o compromisso, né? Até que ponto eu posso melhorar o rendimento quilométrico sem piorar a aderência no molhado? Até que ponto eu posso melhorar a aderência no molhado sem interferir no ruído? Porque na teoria o pneu duro dura mais, só que é ruim no molhado. E o pneu macio é bom no molhado, mas dura menos. Então, a gente falou de duas coisas aí que eu acho que são objetivamente interessantes para o cara que está nos vendo, que seria, você falou, a profundidade do sul, quer dizer, como saber a hora de trocar o pneu exatamente? Como é que eu descubro isso na minha moto? E a segunda é a pressão de pneu, você falou pneu duro. Se eu meter lá 60 libras, né? Você vai pular que nem um cabrito. E além disso, não vai frear, não, né? Fica esquisito. Vou falar um pouco desses dois temas, como descobrir isso e como controlar exatamente, manter a pressão de pneu na condição ideal. Bom, vamos lá. Quando a gente está desenvolvendo uma motocicleta nova, um pneu para uma motocicleta nova, o fabricante já pediu o que ele gostaria que fosse a pressão. Mas além disso, existe uma norma, a querida norma. A norma é uma bíblia desse tamanho. Para aquela largura de roda, existe o mínimo e o máximo de pressão. Existe um rangezinho, tá? Aí o fabricante determina que ele gostaria, o que ele gostaria. Por exemplo, uma Twister, a nova CB300 Twister, é 29,29. A Honda quis 29,29. Nós trabalhamos no desenvolvimento com 29,29. Tem o selinho lá na balança, recomendado. No manual tem 29,29. Por quê? É 29,29 que vai te dar o máximo da eficiência dinâmica daquela motocicleta. O pneu vai frear bem no molhado, o íncavo vai estar na abertura certa, vai ser tudo ótimo, tudo lindo. Você quer subir? Você pode subir, só que você vai comprometer a dirigibilidade ideal da motocicleta. Mas e se o cara for magrinho e for um gordão que nem eu? Valia também, não? Então, a maioria das motocicletas tem para só o piloto e piloto e passageiro. Tem gente que não leva o passageiro, mas leva um baúzinho. Quanto tem de peso nesse baúzinho? Então já é para piloto e passageiro. E normalmente é o de trás. Às vezes o da frente mantém. O de trás sobe. Normalmente sim. Normalmente só. Eu já ouvi dizer de uns aventureiros que vão para Atacama e eles não fazem uma frenagem, né? Não chove, não fazem uma frenagem eficiente. Eles sobem muito a pressão para durar mais. Eu já ouvi dizer isso.
Mas não tem que comprar pneu na Bolívia, sei lá. Isso. Na teoria, pode funcionar mesmo, porque você aumentou a pressão, você diminuiu a carga, diminuiu aquele peso, ele vai rolar melhor. Na teoria é lindo, maravilhoso, só que não pode chover. Não pode ter um gato para desviar. Porque a hora que você frear, ele tá durão, ele não deforma, ele não gripa, é horrível. Então, tem muito disso. E outra, você perguntou do molhado, né? Tinha uma época aí que quando andava no molhado, eles abaixavam a pressão para o pneu ficar mais mole e tal, né? Isso é o pior. Isso é o pior, é a lenda urbana mais perigosa que tem, né? Mais perigosa que tem. Porque os sulcos, né, os encavos, eles têm uma distância já pré-determinada. Quando diminui a calibragem, eles fecham. E quando eles fecham, ele perde a capacidade de drenar a água. Vira um eslicão, né? Ele piora na chuva, né? Então vou aumentar a pressão para melhorar a eficiência. Também não, porque ele vai endurecer. Então, agora, entrei na canastra com uma Big Trail. Não sei quem já foi pra canastra. Então, sabe areia, lama. Você pode baixar. Aí sim, é outro cenário. Aí sim, você saiu do asfalto, viajou. Tava com a calibragem original lá, por exemplo, normalmente é 36,42, uma Big Trail. Aí você chegou lá na canastra, que é tudo pedra solta, pó, não chove Tem lugar que tem areião mesmo. Pode baixar. 36,42 vai ficar muito duro, vai quicar, vai ser desconfortável, pode escorregar. Pode baixar. É recomendado dar uma baixadinha pra você se sentir melhor. O bom piloto, ele sabe o que é bom pra ele, né? Mas você sabe que meu morro de medo de baixar e depois não poder encher de novo? Tem essa também. Você não fica com medo? Tem essa também. Você leva uma bombinha. É um jeito. Agora, uma coisa que é legal dizer, é uma recomendação, não é uma obrigação. Calma, gente, não vamos ser tão bitolados. Eu já vi donos de Big Trails ficar super chocados e até voltar para a concessionária, porque ele foi no posto de gasolina e colocou 36 e o computador da moto dele, milionária, tá marcando 34. Aí ele muda de posto, Bom. o calibrador do outro posto colocou 38. É lógico que o calibrador de um posto não bate com o calibrador do outro posto e não vai bater com o computador da moto dele, entendeu? Aí o cara fala, nossa, no manual falou que é 36, mas não sai de 34 no meu painel. Calma que também não é bem assim, é uma recomendação, né? E é isso que você falou também, os calibradores de postos em geral estão sempre meio largadão lá no canto, né? Onde é que calibra o pneu, moço? Vai lá. Não bate. Faz o teste. Pode fazer o teste. Não bate. Sai dali e vai no outro. Se você calibra em um e vai no outro, não bate. Eles são obrigados a ter uma certificação do Inmetro. Obrigado a ter, tal, mas assim, não é super fiel como um calibrador profissional. Ainda mais que não sabe viajar, né? E outra coisa interessante, né, assim, quando anda na terra, às vezes, né, assim, a necessidade de baixar um pouco a pressão não é só pelo conforto, né? Porque você planta mais o pneu, dá mais aderência. Você aumenta a área de contato. Agora, não pode baixar muito também, porque se pegar uma pedra vai cortar a câmera. Vai amassar a roda. Vai amassar a roda. Então, assim, tem limites, né? Nós que tivemos experiência de fazer enduro, de fazer fora de estrada, a gente sabe, a gente sente, né? O momento que tem que diminuir, aumentar. Agora, outra situação que é muito comum, o cara calibra o pneu de manhã cedo, pega a moto, vai viajar, vai até o Serra Azul, né? Quando chega lá, na hora de calibrar, tá com 6 libras a mais. Aí vai, abaixo. O pneu tá quente. Já foi previsto isso. Já está previsto isso, né? Porque dependendo do dia sobe mais ou menos. Então, assim, não é para drenar essa pressão que aumentou, já estava previsto tanto pelo fabricante do pneu quanto da moto. Então tem que manter assim, fui calibrar, eu coloquei 36, tá com 39, deixa os 39. Tá, se você botou 36, vai subir mesmo. De manhã cedo, quando esfriar o pneu, vai estar os 36. Um pneu traseiro, por exemplo, de uma 650 e uma CBR 650, por exemplo, que usa 42. Num dia de verão, janeiro, se o cara socar, vai pra 48, vai pra 48, 49. Já tá previsto isso. Esquenta também, né? Sim. Esquenta a superfície e vai trazendo, né? E outra coisa também que é interessante, um cara magrinho de 50 quilos sozinho e um cara mais pesado com a namorada, mais o top case carregado, essa moto carregada esquenta mais do que o outro magrinho. Então, você tá falando um assunto que eu acho que cabe uma pergunta interessante, que é o seguinte, todo mundo fala, não, mas eu saí e tomei um tombão ali porque eu tava com o pneu frio. Sim. Né? Isso acontece na saída da loja, né? Na saída da concessionária. Ou frio ou com cera. Ou com cera, eu ia complementar a pergunta. Isso aí, o que há de fato de realidade nisso e isso realmente é perigoso? Como que a gente esquenta o pneu? Eu já vi cara sair serpenteando assim na estrada. Não. Você está esquentando o pneu ou você está se arriscando? Você está se arriscando. Vamos lá. Assim, o pneu não esquenta assim. Eu vou falar do aquecimento e depois o Edu fala da questão da cera que é polêmica. Assim, o aquecimento é o seguinte, o pneu, como ele falou, o pneu tem esse formato
convexo, né? Então a extremidade, que aponta onde encosta no asfalto, ele vai esquentar mais rápido que a lateral. E o pneu esquenta em linha reta. Quanto mais reto você ficar, ele esquenta e ele vai irradiar esse calor ele vai distribuir esse calor. Quando o piloto faz esse zigue-zague, ele está esquentando um lado e esfriando o outro. Esquentando um lado e esfriando o outro. Não tá adiantando. Não é assim que esquenta pneu. Não é assim que esquenta pneu. Já é previsto que se você der uma boa acelerada reta e depois uma frenagem um pouquinho mais potente, em pé, a temperatura vai do centro. Vai ser radiado. Essa Só em lenda, casos muito extremos assim, mas muito extremos que não tem nada a ver com moto de rua, que é MotoGP, um circuito que tem mais curva para a esquerda e depois a quinta curva do circuito é para a direita. Aí o cara caiu porque pra direita ele não tinha feito curva ainda. Mas aí é um MotoGP, é um pelinho assim de temperatura. Moto de rua não é assim. E na moto de competição... Não faça o slalom pra esquentar pneu, que você não tá fazendo nada. Viu essa? Viu aí? Não tá esquentando. Quando o piloto sai do box, às vezes, pra volta de alinhamento, né? Ele faz um zigue-zague, mas ele não tá esquentando o pneu, ele tá passando o pneu. Passar o pneu, o que é? É texturizar esse pneu. Né? Porque o pneu de competição não tem a mesma necessidade de cuidado que um pneu que vai para a loja. O pneu da loja precisa ficar lá no estoque de repente por 40 dias, 50 dias, um ano, sei lá quanto. Então ele é preparado para ficar no tempo, então ele tem uma camada, depois ele explica um pouquinho melhor sobre isso. A de corrida não. A de corrida ele vem liso, né? Então aí assim, o que o piloto faz nesse zigue-zague? Ele tá texturizando o pneu. Ele tá passando o pneu no asfalto para ele ficar enrugadinho. Não tá tirando a cera. Não Fala tá da cera. Não, porque a competição competição... Vamos lá, isso é polêmico, isso já vem de anos, e agora que eu tô na Pirelli, agora não, eu tô 7 anos na Pirelli, né? Traz a Polivox aí. Primeiro de tudo, a Pirelli não compra cera, tá? Não existe. Não existe cera. Não tem um fornecedor de cera da Pirelli. Não é cera. Não é cera. A Pirelli não compra de ouvido, cera, né? Você pega de ouvido. Não passa cera do pneu, não é cera. Não é cera. O que existe antes do pneu ir pro vulcanizador, ele passa por uma câmara lá que é espirrado uma coisa chamada boiaca. Essa boiaca é um pó desmoldante. Que você põe na forma, Que nem bolo. Esqueci Você o nome, tem que untar a forma do bolo. No molde. No molde. Fica no vulcanizador tantos minutos lá, como se estivesse no fogão. Como a sua mãe passa a manteiguinha no bolo lá pra não grudar, mesma coisa. Pra depois que abrir o vulcanizador, ele sair com facilidade. Isso é uma coisa. Então tem um pouco de desmoldante ali. Mas pela própria propriedade da borracha, tem um íncavo, no molde tem um íncavo. Aonde não tem íncavo, ele é liso, ele é de metal, liso. Então essa borracha nesse metal liso deixou a borracha assim, ó. Como essa mesa, lisinha, fica até brilhando. Você já viu o pneu brilhando. Aí esse pneu vai carregado no caminhão, com um monte de pneus. O caminhão da Pirelli, uma carreta, tem 8.000 pneus. Imagina 10.000 pneus sendo carregados na estrada naquela carreta. Quando você descarrega esses 8.000 pneus e você entra naquela carreta, você escorrega. O chão de madeira daquela carreta escorrega. Por quê? Porque ficou esfregando um pneu no outro, lá, tudo lisinho. Bastou essa borracha lisinha rolar no asfalto uma vez, ela fica rugosa, ela fica um pouquinho mais porosa. Texturizada. Assim. Texturizada. É isso. Você deixou poroso, já não cai mais. Então, o tirar a cera pegou, porque o lojista falou, cuidado, hein? Ande 200 km antes de 200 km? Antes de 100 km. Imagina se o piloto largasse e tivesse que andar 200 km antes de acelerar. Nós dois aqui, nós fazíamos provas 24 horas, né? E durante a prova tinha que trocar pneu. Sim. Então, às vezes, a gente parava, assim, não era uma competição, mas a gente fazia de conta que era uma competição, só tinha retardado andando lá. Então, cronometrava, né? Então, eu não podia ficar parado, senão não rendia. Então, assim, parava, saía do box com o pneu que nunca viu asfalto na vida. Sim. Então, essa primeira volta, a gente vinha... Eu faço isso todo dia. Eu faço isso todo dia, 20 vezes por dia. Todo dia. Esse é o seu trampo, né? Todo dia. Eu saio com um pneu novo pra pista. E não tem aquela história de passar uma lixa? Nossa senhora! Eu já vi cara fazer isso. Tem gente que passa querosene. Eu já vi alguns preparadores em Interlagos passar um tipo de álcool, passar um removedor, passar alguma coisa assim, mas não adianta. E ataca a borracha ainda. Não é o caso, né? Não. Rolou o pneu no asfalto, ele deixa de ficar assim, brilhante. Ele fica poroso. Então aí, ó, você que tá nos ouvindo, ó, aí que vem. não tem cera. Não, e o único jeito é você andar os primeiros quilômetros rolar o pneu no asfalto. Na manha. O único cuidado é o seguinte, a hora que inclinar, não dá mão. Porque se você pegar todos os filmes de queda, isso aí, o que aconteceu? Ele inclinou e deu mão.
aquela borracha nunca viu asfalto na vida, né? Quando ela fala, olha para o asfalto, faz um opa, que é isso? Essa é uma boa dica. A borracha que nunca viu asfalto na vida, ela tem uma tendênciazinha a escorregar. Ela se assusta. Mas se ela já passou no asfalto uma vez, já tá tranquilo. Vamos fazer comentário porque dá margem. Tem uma coisa importante para falar que é o seguinte, assim, isso é uma coisa que a gente já fala isso há 500 anos, né? Troca de marca de pneu. Isso é uma coisa que, assim, você escuta isso desde os seus 17 anos, 15 anos que andava de moto, assim. Eu troquei o pneu da marca X, coloquei da Y, nossa, a moto melhorou, a moto ficou mais confortável, agora ficou vai, mais gostosa, ficou excelente, né? E aí o cara fala, pô, então esse pneu, essa marca é melhor do que aquela, né? Não, cara pálido. Você andou 15 mil quilômetros com um pneu. Olha que teu pneu tá... O pneu tava duro, desgastado, quadrado, horrível. Já pegou chuva, terra, óleo, já lavou mil vezes com querosene. Aí você tira aquela marca de pneu gasta e coloca uma outra marca de pneu novo. Você vai se sentir melhor. Não tem como não ser melhor. Não tem. Então, como é que a gente fazia na nossa época de jornalista, né, para comparar marcas de pneus diferentes? Mesma moto, mesmo dia, mesma pista, mesmo piloto, bota um pneu, anda, bota o outro, anda e vê o que aconteceu. Não adianta você trocar um pneu gasto por um novo. E eu vou mais longe. Qualquer um melhora, qualquer um. Ultimamente, já faz um tempo já, diria anos, que na metodologia de teste nossa hoje, nós estamos fazendo o handling, teste de handling, que é de dirigibilidade com pneu zero. Depois a gente faz com 1.000 quilômetros, o mesmo teste. Depois a gente faz com 5.000 quilômetros, frente à concorrência. Tem algumas marcas de pneus, alguns modelos de pneus para algumas motos específicas que com 8.000 quilômetros, a gente pega o pneu da concorrência com 8.000 quilômetros, o nosso com 8.000 quilômetros, e faz o mesmo teste de handling para ver como que tá a moto com 8.000 quilômetros. E então, você tá vivo, né? Pois é. Não, isso é muito importante dizer, porque às vezes a pessoa economiza na compra, né? Às vezes a pessoa economiza na compra. Hoje tem muitos pneus de marcas duvidosas no Brasil, então o cara vai por mais barato. E quando põe na moto, é o que ele falou. O pneu é novo. Pô, economizei, ó, que beleza. Mas como que ele tá depois de 2.000 quilômetros? Como então, você encara uma chuva com 5.000 quilômetros com esse pneu? Será que é igual ao outro pneu que era mais caro? Será que compensou? Né? Isso é muito importante. Outra coisa que também gera muita discussão, assim, que quando o pneu traseiro sempre gasta antes do dianteiro. Sim. Porque é a roda motriz e a roda que recebe mais carga. E daí, você troca só ele? Dá pra trocar só ele? Não, então. Aí, assim, a gente recomenda sempre trocar os dois, né? Aí o cara vai falar assim, pô, mas eu tô sem grana, tal, não sei o que, mas o pneu dianteiro, olha lá, tá bonito, tá novo, tal, não sei o que. Sim, aí eu falo assim, então você sabe matemática? Então vamos fazer uma conta, né? Você trocou o pneu com 10.000 quilômetros. Os dois andaram juntos. Então os dois têm 10.000 quilômetros. Aí você tira o traseiro, coloca um novo zero, o dianteiro tem os mesmos 10.000. Quando essa moto rodar 5.000 quilômetros, o dianteiro tem 15.000 e o traseiro tem 5.000. Você tem uma roda dando tração e a outra não tá dando direção. Você nunca tá com a moto legal, né? Você nunca tá com a moto boa. Então deixa de ser pão duro e troca os dois. Troca logo os dois, né? É a melhor para sua segurança, com certeza. Não tem Escuta, acho que a gente sabe isso, todo mundo sabe, mas é bom a gente sempre trazer esse assunto à baila de novo. Por que é uma loucura botar pneu remold, recalchutado, remoldado em motocicleta? Vai, Sim, duas palavras sobre isso. Isso é polêmico. Não é preocupante, é proibido. Sim, é proibido por lei. Proibido por lei. Mas estão tentando, sempre tem umas forças externas. Sempre aparece alguém querendo fazer, né? Olha só, o motivo é muito simples. É o mesmo motivo do desgaste do pneu, né? O carro pode usar remold, caminhão usa remold, avião usa remold, tudo veículo terrestre. Tem sempre comentar, mas avião usa remold. Quanto tempo o avião fica na terra e quanto tempo ele fica no ar? Né? E aquele pneu remold dele, assim, não tem só dois, né? Tem um monte. Carreta, então, se um falhar, ele tá apoiado, né? Ele tá seguro ali. Agora, na moto você só tem dois pneus. Se um falhar, você fica sem nenhum, porque você não se sustenta num pneu só. Então, a proibição do remold não tem nada a ver com questão financeira. Isso é besteira, é bobagem. É como eu falei, a fábrica não tem um lucro astronômico com pneu. Não é mais pneu de moto pequena. Pneu de moto pequena é assim, eu posso falar, ele não pode, mas eu posso falar. É uma dor de cabeça para a fábrica. Aquilo lá, pô, ele tem que produzir 1 bilhão daquilo. A margem de lucro é pequena, é um troço que inferniza. É muito mais legal fazer pneu para R1, para CBR 1000 e tal. Mas tem que ter para abastecer o EO, né, o original. Agora, a reposição não representa muito. Então, é besteira falar assim, eles proíbem o remold porque é lobby dos fabricantes. Não, pô, o fabricante quer que você fique vivo, pô. Pra você comprar pneu dele. Eu vou dar um exemplo legal. Eu pedalo bastante na estrada, a gente viaja bastante, não precisa só pedalar, né?
Eu falo pedalar porque fura pneu pra caramba de bicicleta na estrada. Bicho, foi bicicleta fura. É aquele araminho do pneu que foi deixapado, tá lá no acostamento. Isso. A gente anda no acostamento, tem muito pneu deixapado no acostamento e aquele araminho, Microscópico. o aço, De aço, entra no pneu pedacinho, da né? bicicleta e fura. Quantos pneus deixapados vocês já viram na estrada? Um monte. É sempre de caminhão, você já viu de moto? Não, é dessa Porque hora, a não. moto ela caiu, o cara morreu, tiraram a moto de lá. Não ficou lá. Entendeu? A moto, ela se acidentou, morreu, o cara foi embora, perdeu um pai, um marido. Família. A moto explodiu. O pneu de caminhão não, é só um dos 18. Então você vê muito pneu deixapado na estrada. O de moto você não vê porque acidentou. Você só tem 2, né? E vou até mais longe. E a qualidade dessa recapagem? Quem vai recapar? Será que no Brasil tem essa possibilidade de fazer uma regularização da recapagem? E tem outra coisa. O pneu de carro e de caminhão... Porque eu vi um troço meio artesanal, um troço meio de o cara Então, faz ali, né? O pneu de carro, de caminhão e de avião, ele é fabricado para receber mais de uma capa. Sim. Ele já é projetado para isso. O de moto não. O da carreta. O de moto não. O de moto é feito para ter uma vida. É uma durabilidade, o rendimento quilométrico acabou, vai virar borracha picada. Sim. Aí eu tô lá na estrada com a minha motoca, tudo na pressão correta, o pneu tá bom, o sulco tá tudo adequado, furou. O que eu levo? Eu levo. Liga pro seguro. Tem duas coisas. Pneu com câmera e pneu sem câmera. Como é que a gente procede aí? Como é que faz? Vale aquele negócio que você espeta aqui? Tem um prego aqui, você tira... O macarrãozinho. Macarrão. Tem macarrão para pneu sem câmera. E para pneu com câmera, você vai lá, perde 14 horas e consegue trocar a câmera. Trocar a câmera, ou arruma o furo da câmera. Não é? Olha, como eu trabalho com pneus EO é equipamento original, né? E tô sempre tentando buscar uma homologação para dar a melhor dirigibilidade possível da motocicleta. E isso está atrelado à segurança, ruído, peso, aquela coisa toda. Eu tô sempre focado na estrutura desse pneu. Então falar que você penetrar um negócio pontiagudo, arrombar aquele furo, meter um macarrão, puxar um macarrão, eu vou falar que isso tá certo? Não tá certo, né? Numa moto que atinge 200 km por hora, que 250 km por hora, e você comprometeu a estrutura do pneu, não dá pra falar que tá certo. Você comprometeu a estrutura do pneu. Eu não posso recomendar isso como uma solução, né? Agora, você tá no meio do nada, tá de madrugada, tá voltando de uma viagem sozinho no deserto. Tá no meio lá do nada, você tem um macarrão, você precisa chegar num lugar seguro pra dormir, faça. Depois, a hora que der, troca o pneu. Né? A hora que der, você troca o pneu. Não fique andando a 200 km por hora com um macarrãozinho. Agora, não moto de pequena cilindrada, baixinho, pneuzinho mais simples, alguma coisa assim, até vai. Mas eu não recomendo, porque você comprometeu a estrutura do pneu. Pode ser que numa determinada temperatura, num determinado ângulo, num determinado apoio, vai forçar bem ali. E aí pode dar um problema mais. Pneu com câmera. Se você fosse fazer uma viagem longa num lugar ermo, você levava com câmera ou sem câmera? Como é que ia ser isso? Sempre. Assim, eu já, por princípio, eu já não compro mais moto com pneu com câmera. Né? Então, assim, e eu gosto de Big Trail, né? Hoje em dia, né, graças à tecnologia do raio que não é penetrante, né? Que ele é perimetral, né? Ele permite o uso de pneu sem câmera em moto Big Trail. Então, assim, foi uma solução que começou com a BMW, se não me engano, um tempão atrás. E agora as marcas já adotaram, né? Mas na minha moto de rua que eu uso na cidade, tu também é sem câmera também. Porque o pneu com câmera, ele... É só pra enduro. Enduro e motocross. Aí tem que ser com câmera. A gente, assim, porque eu passei uma pressão muito baixa, né? Eu passei uma experiência uma vez, uma viagem pro Peru, né? Que a gente fez em 1900 e Guaraná de rolha, lá faz tempo pra caramba. Que era com as KTM de enduro, né? E, furou tanto pneu que chama hora a gente não tinha mais câmera pra trocar, né? Aí apareceu um piloto, era de um rally lá, o piloto com uma Mussi. Lembra da Mussi? A Mussi? Eu lembro. Existe até hoje. Só que a Mussi não era da medida do pneu, foi uma sufoco e tal. Só que a Mussi é feita pra areia. E a gente tava andando na pedra. O que aconteceu? Ela virou um pó de café. Aí eu lembrei de uma história do Josias, saudoso Josias, né? Que encheu de palha. Colocou de palha. Eu já ouvi essa história. Aí eu falei, tava com o Dionísio Malheiro, falei, Dionísio, vamos colocar palha, porque se funcionou com o Josias, vai funcionar com a gente, né? Catamos um monte de palha, colocamos na merda, durou 2 km, já tava tudo pó. Eu falei, a nossa palha não era tão boa. Mas a câmera ainda tem a sua função para determinadas categorias. Sim, para moto utilitário. O enduro e motocross precisa de câmera.
Porque a roda amassa, não só amassa visualmente, que amassou e não vaza, porque tem a câmera, mas no impacto de um salto, uma moto de motocross, às vezes a roda dá uma deformada e sobe. Se você usar um pneu sem câmera, vai murchar. Então a câmera ainda tem a sua servidão. Por exemplo, uma moto de motocross são 14 PSI. Como você vai usar 14 PSI sem câmera? Ele escapa ar pela lateral. Você vai apoiar, vai vazar. Então a câmera ainda tem a sua serventia. Para certos usos. A diferença da roda raiada para a roda de liga é que o raio ele tem essa característica de trabalhar, sabe? Então ele ajuda no amortecimento. Por isso que as motos custom com roda raiada, elas são confortáveis, a gente tem uma sensação de que ela é mais lisa. Não, aí quando você pega, quando entra com a roda de liga... É que a gente não tem essa noção, mas a roda também tem uma deformidade. Ela trabalha. Ela trabalha. E a roda de liga não, ela é mais rígida. Então ela transmite mais pro piloto. Tem uma pergunta que sempre fazem pra mim, tem uma dúvida que existe no ar aí, por que você deixa a moto parada uma semana ou 2 semanas, aí você vai pegar lá, murcha o pneu Ideal. E o pneu não tá furado? Isso é importante pros caras que estão vendo. Pra onde foi esse ar? E da onde ele saiu? Né? Quem roubou esse ar? Tava tudo fechadinho lá. Tá tudo fechadinho. É pelo talão. É pelo talão ou pela válvula. Se você não tem o biquinho e a válvula, na verdade, o que é uma válvula, né? É um sisteminha que abre e fecha e tem um siliconinho, uma borrachinha. Por isso tem umas válvulas que são de silicone, tem umas válvulas mais baratinhas que são de borracha. Eu não falei que a borracha endurece? Então se tem uma moto de 5 anos, 8 anos, essa válvulazinha já não tá mais fazendo a função de abrir e fechar. Então você deixou a moto parada lá na garagem, tem um ar querendo sair de lá. Então no pneu com câmera é pela válvula. No pneu sem câmera é pelo talão, o talão ele bate, né? Ele bate na parede da roda. E tem ar querendo sair de lá. A moto tá parada numa posição tal, fazendo força só numa parte. Sai. Ainda que seja uma perda microscópica, tem uma perdinha. Tem uma perdinha, tem uma perdinha. É por ali. Então, o pneu não tá furado. Por isso que recomenda se calibrar toda semana. Toda semana, acho que eu ia falar. Com que frequência você calibra o pneu? Toda semana. Bacana. Vamos falar só mais uma coisinha de roda, porque já que esse assunto veio à tona aqui. Balanceamento de roda. Sim. É importante? É um troço que você tem que fazer? Como você tem que fazer? Com que periodicidade você tem que fazer? É muito importante quanto maior for a velocidade que você vai andar. Por exemplo, as fábricas, não sei se vocês já repararam, mas os fabricantes de motocicletas, scooters de baixa cilindrada e motos utilitárias não faz balanceamento. Não faz balanceamento. Não mexe com isso. Não mexe. Porque a velocidade é muito baixa. Aumentou a velocidade, já passou por uma 300, 350, é muito importante. O pneu já vem pré-balanceado, mas precisa ter um chumbinho ali para equilibrar, fica melhor ainda porque pode causar uma vibração. Quanto maior a velocidade, mais importante é. Mas scooters baixa cilindrada 125, uma Pop, uma Bis, não usa chumbo. Não é necessário. Não precisa. Né? Não, porque a velocidade é baixa, o pneu é bem flexível. Você pode até querer balancear. Se você tem uma Pop, uma Bis, uma Elite, se você quiser. Não faz. Mas vai entrar, sabe quem vai entrar ali? 2 gramas. Não frega ninguém. Não vai dar muita diferença, entendeu? Os chumbinhos sempre são de 10, né? Você vai ter um chumbinho de 10 gramas, é muito. Aí você tem que cortar ali no meio. O de 5 também, então para uma motinha pequena é aceitável, mas subiu a velocidade. Aí fica importante. Muito importante. Eu acho que assim, o importante que tem que falar para todo mundo que tá vendo é assim, cuidado de quem você ouve dicas e cuidado onde você busca informação. Né? Verdade. Hoje em dia a gente tem aí um universo de informações acessíveis pelo celular, por qualquer canto. Né? Essa informação que chegou para você é confiável? Essa informação vem de alguém que tem suporte técnico, que tem bagagem técnica, né? Então, assim, o que mais tem hoje em dia é especialista. Tem especialista. Se você quiser saber como é que vai para enriquecer urânio, você entra aqui, você descobre como é que faz, porque tem algum especialista. Alguém vai falar como que faz. Alguém vai falar como faz. Na cozinha de casa. Na cozinha de casa. Exatamente. Então, assim, por exemplo, eu aprendi a cozinhar vendo internet, né? Assim, às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas então, assim, agora, eu não vou morrer se eu cozinhar errado, né? Agora, quando o assunto é um assunto que mexe com a sua segurança, você precisa tomar muito cuidado de quem você vai buscar essa informação. Então, assim, a gente tá numa linha de frente que a gente recebe todo que é assunto
que vem cruzado de tudo que é lado, né? Então, assim, tem gente, assim, os mitos sobre pneus, eles, pô, a gente podia ficar aqui 1h30 falando que não ia terminar, sabe? Então, assim, o mais importante, assim, cuidado aonde busca informação. E checa, vê se isso é verdade, né? Assim, é claro que, assim, nem sempre o revendedor de pneu, ele tem informação pra tudo lá, né? Mas ele também tem interesse em vender pneu, né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas busca informação em profissionais especialistas no assunto. Tem que tomar muito cuidado. Estou fazendo aqui um endomarketing. A Abitrans tem um site? A Betrans tem um site, mas a gente não toca nesse assunto tipo de informação. segurança, não. Tá, Lá é mais sobre pilotagem, dicas de mesmo, pilotagem, coisas desse tipo. E a Pirelli, tem esse tipo de informação no site? Tem bastante. Tem esse documento lá? Tem. O máximo que der, tem. Pesquisar que tem no site, tem. O Metzeler também, né? A Pirelli e a Metzeler são gêmeos, né? São gêmeos, sim, são gêmeos. O que eu vejo de mais importante nesse assunto pneu de moto é assim, o pneu que vem original na sua motocicleta é o melhor compromisso. Teve bastante gente estudando aquilo, né? Teve bastante gente estudando aquilo. Agora, o que é interessante, tá? Às vezes, o pneu que não funciona numa motocicleta, ele pode funcionar em outra. Eu trabalho muito com isso. Isso acontece. E vice-versa. Por quê? Porque mudou a suspensão, mudou o banco, mudou a posição da pedaleira, mudou. Então, o engenheiro, ele não descarta um pneu que não funciona, entendeu? Quando eu falo que o pneu funciona ou que o pneu não funciona, não é que o não funciona vai jogar fora. Ele tem lá uma receita guardada daquele que eu falei que não funcionou para aquela moto. Mas daqui 2 meses, 1 ano, vai lançar uma nova moto, pega aquela receita daquele que não funciona que vai se encaixar naquele... que pode ser que funcione aqui. Então, o melhor compromisso é aquela suspensão, aquele motor, aquele banco, aquela pedaleira, aquela triangulação, guidão, banco, pedaleira para aquela moto. É o melhor compromisso. Por exemplo, a nova GS 1300 da BMW aí, que vem com um pneu nosso que deu trabalho para homologar. Ou seja, é dela. Segurança para carregar baú, para ficar a 200 por hora, tem uma especificação lá. Então, o melhor pneu é aquele que está no manual, recomendado. Mudou, você tem que saber que comprometeu a dirigibilidade da moto. Comprometeu. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Ou então depende muito do uso, né? O cara vai para Patagônia, por exemplo. Às vezes, se ele vai pegar um trecho muito grande de terra, pode ser que aquele pneu que veio nela original vai se desgastar mais rápido e tal. Então, mas ele sabe, ele está ciente que aquele pneu ele vai servir para aquela condição. Né? Então, isso é importante. Assim, pneu em Mossoró que faz, por exemplo, Fortaleza-Mossoró. 45 graus. 45 graus. E o cara pesa, sei lá, 120 quilos. A mesma moto, com o mesmo pneu, o cara mora em Gramado, faz ali Serras Gaúchas, Gramado, e ele é levinho, anda sempre... É óbvio que aquele dura menos que esse aqui, entendeu? Então não dá pra falar quanto dura um pneu. Dura um pneu dependendo do uso. E sempre lembrar que, assim, o pneu é uma soma de características. Ele, assim, não é só bom, porque meu pneu é muito melhor em curva. Sim, mas e em reta, e em frenagem, e outras coisas. Né? Então sempre tem que sempre entender que isso é importante entender. Recentemente a gente não homologou um pneu por causa de 2 decibéis. Som, emissão de ruído, só. Funcionava bem no molhado, eu adorei o pneu era fantástico. Eu não escuto esses 2 decibéis. A gente não tem capacidade. Não, 2 decibéis não faz diferença na nossa. E não homologou. Puts. A gente trabalhou mais 2 anos para reduzir esses 2 decibéis. Para poder homologar. Tá vendo quando você for abrir o escapamento da sua moto, pensa não nisso. Não é tão simples assim. Ele tem um esforço para tirar barulho do pneu, o cara vai lá e mete um escape torbal. Custou 2 anos pro cara tirar 2 decibéis, você me enfia 50 decibéis. Tirar 2 decibéis que eu não escutava. Bom, moçada, nosso horário tá miando. Quero agradecer. Geraldo Tito Simões, grande jornalista contemporâneo. Além disso, uma pessoa sensacional, gente boa. Obrigado. Eduardo Zampieri, o grande Minhoca. Os dois são pilotos, são um monte de coisa que eu já falei. Então, obrigado para vocês. Espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre pneu, a compreender um pouco mais a hora de trocar, o jeito de usar, a pressão de pôr, sei lá, um monte de coisa que a gente comentou aqui. Podíamos ficar falando mais tempo. Não, e se tiver dúvida, manda pro Dudu, que o Dudu pergunta pra gente e a gente responde. E a gente responde. Falou? Valeu.